Boa noite, a paz. Boa noite a todos. Boa noite, a paz. Vamos esperar uns minutinhos até os irmãos entrarem e vamos começar nosso estudo da carta de Paulo a Tito. Eu já tinha iniciado esse ensino na casa do Marcos, do líder de jovens, e nós falamos apenas do primeiro capítulo. O pessoal lá tinha gostado bastante. Paz, Paulo. O pessoal, tá bom. E o pessoal gostou bastante. E aí pediram para mim continuar. Então eu vou fazer uma introdução e falar rapidamente do capítulo 1 e falar dos dois últimos capítulos, que é o 2 e o 3. Amém? Nós vamos estar falando da carta de Tito. Amém? Eu espero alguns minutinhos. Enquanto isso, acho que eu vou orando. A gente não perder tempo. A gente vai fazer uma oração enquanto os irmãos estão entrando. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, estamos entrando na Tua presença, Senhor, nesta noite, para a honra e glória do Seu nome, para Te buscar, Senhor, em oração, para Te buscar, Senhor, nesse momento tão complicado da humanidade. Estamos abrindo nosso coração diante de Ti, Senhor, e talvez nos trazendo a palavra para nos acalmar, trazendo a mensagem para nos fortificar nesse momento de crise. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero que abençoe a todas as pessoas que vão acompanhar esse estudo hoje, todas as pessoas que de alguma forma pediram esse estudo, que também me ajudaram de alguma forma. Quero que o Senhor abençoe a cada um, mesmo aquele que não vai assistir, mesmo aquele que não vai estar conosco, mas que de alguma forma também torceu ou vai assistir mais tarde, não pode assistir agora, vai assistir mais tarde. E se for da Tua vontade, Senhor, que seja esse mais outros estudos que o Senhor assim colocar no nosso coração, que venha trazer para os irmãos. Senhor, abençoe a nossa igreja, o pastor José Carlos, abençoe os presbíteros, os diáconos, abençoe, Senhor, a todos os membros da nossa igreja, a toda a liderança da nossa igreja. Abençoe, Senhor, também as pessoas que se encontram enfermas, os nossos amigos e amigas, Senhor, que estão passando por algum problema, e que esse estudo venha trazer um refrigério, Senhor, a todos nós, que esse estudo venha trazer um pouco de paz, reflexão da palavra, para ver o que o Senhor quer conosco. Pai, eu te agradeço esse momento de oração, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, papai. Abençoe a cada um, derrame a tua graça, abra o nosso entendimento para nós entendermos a tua palavra. Amém, Jesus. Obrigado. Amém. Amém, irmãos. Oi, Claudinei, Dani, Marcos, a todos que já entraram aí, acho que eu já cumprimentei todo mundo. E aí aqueles que estão entrando, a gente vai estudar a carta de Tito. Se você quiser já abrir o seu evangelho, a carta de Tito está bem próximo lá de Hebreus, né? Tem Hebreus, antes vem Filemão, um pouquinho antes Tito, ou então ela está depois da carta de Timóteo, das duas cartas a Timóteo, e a gente vai estar dando uma explanada, amém? E se você quiser mandar suas perguntas, né, depois, conforme a gente vai falando, você vai fazendo as suas perguntas e a gente, dentro do contexto, a gente vai tentar explicar. Agora, se caso eu também não souber, a gente vai pesquisar, amém? E trazer aí as informações para os irmãos, tá bom? E se os irmãos gostarem, né, pela dedicação por a semana inteira, se os irmãos gostarem, a gente pode preparar um novo estudo, né? E de um outro
uma outra carta, ou de um evangelho, ou de um tema. Os irmãos podem estar pensando. O Marcos, inclusive, tinha sugerido uma introdução ao livro de Hebreus, né? Também pode ser feito. Mas eu queria, se os irmãos assim pensassem comigo, não fosse na outra sexta, mas um pouco antes. A gente fizesse na quarta-feira. Na quarta-feira a gente fizesse já um pouquinho antes, fizesse pelo menos uns 2 estudos na semana, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí os irmãos pensam a possibilidade da gente fazer isso aí, amém? Já tem, não sei se vai chegar mais pessoas, Lucas está entrando mais pessoas aí, mas vamos dar início e os irmãos, depois que perder, pega aí depois que ficou gravado, amém? Vamos abrir então a carta de Paulo a Tito e eu vou ler alguns versículos, só o início, para não ficar só nas minhas palavras, e aí eu vou dar uma introdução para a gente entender melhor o que Paulo queria, né, com essa carta a esse jovem pastor, ou esse futuro pastor, que talvez nem tinha intenção de ser pastor, né? Mas vamos analisar à luz da Bíblia o que realmente Paulo queria com essa carta, em nome de Jesus, amém? Então vamos abrir lá em Tito, capítulo 1, parágrafo 1, vamos ler a introdução da carta, amém? Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanhem aí. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu queria ler o versículo 5 para a gente poder entender a introdução que eu vou fazer. Versículo 5 diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Amém? Bom, vamos dar uma entrada aqui na carta, em cima disso que já foi dito. Bom, irmãos, são 3 cartas no Novo Testamento, né? Lógico, tirando Atos dos Apóstolos, as cartas paulíneas, né? As 3 cartas ditas como carta pastoral, que foi escrita de Paulo para alguém, a título pastoral, não foi para uma igreja que Paulo escreveu essas 3 cartas, que são 1º e 2º Timóteo, e agora a carta de Tito. Então são 3 cartas pastorais que Paulo não escreve diretamente a uma igreja. Paulo escreve para 2 pessoas, né, Tito e Timóteo, para que corrigisse algo dentro da igreja. Mas escreve isso para a pessoa. Então são 3 cartas diferentes. Diferente da Romanos, diferente de 1ª e 2ª Coríntios, primeira de todas as outras cartas, essas cartas são escritas de um líder, né, de um grande pastor como Paulo, né, apóstolo, para seus seguidores. São 2 pessoas. Então, em ordem cronológica, só para os irmãos entenderem, Paulo escreve primeiro a carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, e em seguida, bem próximo uma da outra, ele também escreve a Tito. A segunda carta a Timóteo, ela vai vir muito tempo depois, né, já perto do martírio de Paulo, mas são as 3 cartas pastorais. E só para não deixar em branco, Filemão é uma carta pessoal, que também não é feita a uma igreja. Então são as 4 cartas que Paulo escreve a uma pessoa, não uma igreja. Então 1º e 2ª Timóteo, para o próprio Timóteo, Tito, e Filemão, que é uma carta pessoal. Talvez na carta de Filemão, Paulo nem imaginaria que a sua carta ia ser lida por alguém e nem tinha intenção que a carta fosse, talvez ele naquele momento escrevendo a Filemão, ele nem tinha intenção
de que um dia a carta dele fizesse parte do canon bíblico, né, que nós temos hoje. Então, voltando lá então à epístola de Tito, então só para vocês entenderem, se situar onde ela se encontra, em que momento da história, segundo dizem, por volta de 60 a 62 depois de Cristo, Paulo ele está em Roma, ele é preso, né? E ele fica, a gente vê isso no final de Atos, Paulo agora fica preso em prisão domiciliar, ele tem ali uma prisão domiciliar, é solto, que ele tinha essa intenção, ele sabia que ele ia ser solto, ele é solto e aí ele vai para a Ásia, para Macedônia, ele vai fazer o seu ministério. E deixou, né, os seus encarregados, os seus pastores em alguns locais. E Tito, ele deixa em Creta. Você repara que no versículo 5 ele diz isso, né? Então ele fala assim, ó, te deixei aí em Creta, né, para que pusessem em boa ordem as coisas. Então, para vocês terem uma ideia, os cretenses já aparecem em Atos dos Apóstolos. Eles estavam, inclusive, algum grupo de cretenses, depois a gente vai ver, eles já estavam em Atos dos Apóstolos, lá no sopro, né, do Espírito Santo, ali já se aparecia o povo de Creta. Então, possivelmente, essa igreja ela tinha se formado por algumas pessoas que estavam no Pentecostes, né? Não formada diretamente, talvez, por Paulo, mas algumas pessoas lá na época, né? Porque você vai ver depois eu abro aqui em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que no sopro do Espírito Santo já existiam alguns cretenses ali. Então, possivelmente, nessa região se formou uma igreja. Conectou? Acho que reconectou, né? Então já se formava uma igreja, e aí Paulo, agora conhecendo a região, e paz para quem está entrando, paz a todos. Então Paulo agora precisa arrumar as coisas. Irmãos, para você ter uma ideia, que toda carta que Paulo escreve, possivelmente ele deve ter recebido uma carta antes. Então Paulo, preocupado do que estava ouvindo, ele precisava fazer agora alguma coisa para resolver alguns problemas. Então, possivelmente, para que a gente entenda por que Paulo começou a escrever essa carta, possivelmente Tito deve ter mandado uma carta para ele, pedindo para ele um auxílio. Tito precisava entender o que precisava ser feito, porque talvez ele, quando Paulo deixa ele em Creta, porque Paulo passa com ele em Creta, larga ele lá e vai embora, resolver outros problemas. E talvez nessa viagem que ele fez com Tito, eles não tinham talvez previsto algumas coisas, né, que estaria acontecendo lá. Então, o que motiva Paulo a escrever essa carta? Justamente uma carta de Tito, que nós não temos, né? Nós não temos essa carta. Então, Tito possivelmente viu os problemas que estavam maiores do que ele imaginava, porque ele era jovem, possivelmente igual a Timóteo. Se deparou com problemas acima daquilo que ele estava esperando. E aí ele deve ter escrito uma carta para Paulo, dizendo, Paulo, o negócio está feio, o negócio está ruim aqui, e eu preciso da sua orientação. E deve ter passado todas as informações para Paulo nessa carta. Paulo recebe essa carta, preocupado com ele, né? E ele pega imediatamente e ele escreve de novo essa carta, uma nova carta, mandando para Tito. E aí que a gente começa a entender tudo isso. Amém, irmãos? Então tinha um problema a igreja de Creta. Tinha um problema no povo de Creta. Para quem não sabe, Creta é uma ilha que fica no sul da Grécia, uma ilha muito grande, né? E cretenses eram pessoas bem complicadas, eles estavam numa região que tinha muitas religiões, um povo bem complicado, um povo... para você ter uma ideia, eu estava lendo sobre Creta, muitas vezes eles até aceitavam assaltos nas estradas, eles eram assim bem abomináveis mesmo, pessoas terríveis. Tanto é que nós vamos ter aqui, depois a gente vai ver lá no versículo 12, que diz que até um deles, seu próprio profeta, disse, capítulo 1, verso 12, os cretenses sempre são mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, né? Paulo escreve. E no 13 ele diz assim, esse testemunho, olha Paulo dizendo, é verdadeiro.
Então ele ele coloca Tito no local para resolver o problema da igreja, e ele se depara com situações terríveis, irmãos. E aí o negócio começa a complicar. E aí ele pega e escreve uma carta, obviamente, para Paulo, dizendo: Paulo, me ajuda, me socorre, porque o negócio tá ruim aqui. Então, essa é a primeira análise que a gente faz do contexto, né, de Tito, para você entender o negócio aí como que tá. Tito possivelmente ele foi evangelizado por Paulo, né? A gente vê isso em Gálatas. Em Gálatas, depois eu passo o versículo para vocês, Gálatas, se não me engano, 2. Depois eu pego aqui, que está tudo marcadinho. E ele fala que ele é o filho da fé, né? Você pode até ver que isso está escrito aqui no versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, né? Então Tito, primeiro, era uma pessoa, irmãos, para você entender por que Tito estava ali, porque Tito era uma pessoa de alta confiança de Paulo, como Timóteo era também. Ele tinha Tito como uma pessoa extremamente de confiança, uma pessoa que seguiria as ordens dele. Porque para você montar uma igreja, para você ter uma fidelidade, os seus súditos, as pessoas que vão te seguir, seja qual for a modalidade, seja uma empresa, seja o que for, você tem que ter pessoas de confiança. A igreja não é diferente. A igreja você tem que ter pessoas de confiança para que a palavra verdadeira seja pregada. Porque se você coloca pessoas que têm algum problema de desvio ou se auto-coloca, aí fica complicado. Aí você tem um sério problema porque vai desviar a palavra, vai desviar um monte de coisa, vai falar o que vem na cabeça, entendeu? E que Paulo coloca uma pessoa de confiança, sabendo que o verdadeiro evangelho vai ser pregado, irmãos, né? Libera para perguntar depois sobre o estudo. Tá bom, irmãos. Aliás, se você quiser já ir perguntando, Claudinei, alguma dúvida, é só falar aí, tá bom? Então, Tito, para você ter uma ideia, irmãos, num passado recente, Paulo já tinha feito isso com ele em Corinto. A gente vai ver isso muito na segunda carta aos Coríntios, que Paulo já tinha deixado Tito lá em Corinto. Nós temos várias passagens que diz isso, né, na carta aos Coríntios, de segunda carta aos Coríntios, dizendo justamente que Tito também passou lá. Então você vê, Tito já tinha uma certa experiência. Tito não era um pastor. Tito, na verdade, ele era um administrador. Porque depois de tudo arrumado, vinha alguém e ficava ali. Porque Tito não era essa pessoa. Tito não era um pastor, um pastor fixo de igreja. Tito ele era um homem de frente de Paulo para corrigir a igreja. Então nós temos aqui em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 13, que diz isso aqui, ó: não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedi-me deles e parti para a Macedônia. Então, primeiro de tudo, Paulo chama ele de irmão. Você vê a confiança que ele tinha em Tito. Então, Tito está ali no capítulo 8, verso 16 e 17, diz assim, eu estou na segunda carta aos Coríntios, por não entender a responsabilidade de Tito, né, o que tinha na questão com Paulo. 16, segunda carta aos Coríntios 8, 16. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligentemente partiu voluntariamente por vós. Então quer dizer, Paulo conversou também com ele numa época para ele também assumir algumas coisas lá em Coríntios. Então, para vocês terem uma ideia, que Tito era uma pessoa importante. A gente muitas vezes não tem noção da carta de Tito, é colocada na nossa Bíblia, talvez a gente lê pouco, né, não entende o contexto, mas Tito é uma pessoa importante na Bíblia. A gente não tinha percebido o quanto ele é importante, né, na questão da história da igreja, né, da evolução da história da igreja. Agora, presta atenção, irmãos. O que mais tem aqui é o início de uma igreja. Imagina você estar que nem acontece em Hebreus, mas aqui você, além do judaísmo, aqui você tem uma misturança de religiões e você está no meio disso,
né, uma religião nova, que é o cristianismo, se iniciando, muitos dizendo que era uma religião, era uma seita dos nazarenos, era uma seita, e aí para se colocar o início de uma igreja é a coisa mais difícil, irmão. É a coisa mais difícil que tem é você colocar, dar o início de uma igreja. Imagina num lugar desse como Creta, né, que as próprias pessoas de Creta dizem que eles eram bestas, né, eram bestas ruins, pessoas maldosas. Então você imagina como, na verdade, você inicia um trabalho dentro, né, de uma igreja se iniciando, né, iniciando numa igreja. Então Paulo escreve essa carta. Primeiro ele faz uma breve saudação, né, dizendo que ele é apóstolo, né, que de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, lá no versículo 1, né, de Deus, conhecimento da verdade. Verso 2 diz que a esperança da vida eterna, né, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação dos séculos, dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação. Enfim, ele faz uma introdução para Tito. Né? Paulo vai lá e escreve, como era comum nessa época, viu, irmãos? Escrever uma carta nessa época, eles seguiam verdadeiramente uma colocação, né? E aí ele no versículo 4, carinhosamente, ele fala para o seu pupilo ali, né? A Tito, meu verdadeiro filho, né? Segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmãos, o meu verdadeiro filho, ele possivelmente converteu Tito, né, que é um grego, Tito é grego, ele converteu Tito, e aí ele agora é o filho da fé dele, né? Acho que tem muitas pessoas que têm filho na fé. Eu tenho, acho que poucos filhos na fé que se converteu, que eu tenha convertido, apesar que parte da minha família, da Suzane, foram convertidos pela nossa palavra, né? Lá atrás, meu sogro, minha sogra, né? Meu sogro, apesar que convertiu, né? O Amando está assistindo, a Toninha, são convertidos. A gente conversou muito, a família da minha sogra também, todos são convertidos, né? Na congregação, e foi muito bacana esse início, né? Deles lá. Então esse é um filho da fé. Bom, e aí Paulo fica sabendo dos problemas. Um monte de problema está acontecendo em Creta, um monte. Né? E aí nós vamos entender agora, né, o que está acontecendo. Então, olha só, primeiro, Paulo já fala assim, Tito, olha lá no versículo 5, fala, Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade, estabelecendo presbíteros, como já te mandei. Então, assim, para você entender esse versículo, ele já, no mínimo, os dois, quando estavam viajando para Creta, Paulo já estava orientando ele. Olha, você vai chegar lá em Creta, a primeira coisa que você tem que fazer é correr nas cidades vizinhas, achar os cristãos mais antigos e separar presbíteros ali. Então, o presbítero são anciões, né? A palavra presbíteros, né? É ancião, que vem da raiz do bispo também. Depois a gente vai entender um pouco mais, eu tenho o significado dos dois para nós, né? Porque tinha que ser pessoas mais velhas, pessoas que conheciam bem a palavra, que sabiam ensinar, né? Você pode ver lá no versículo 6, vamos para o versículo 6 para vocês entenderem a funcionabilidade, o início de uma igreja, como tinha que ter pessoas de peso no início de uma igreja. Diz assim, que aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem serem desobedientes. Então tinha que ter uma família, olha só, lá em Creta ele tinha que achar pessoas anciãs, né, que conhecia bem a palavra, inclusive com todos os filhos crentes. Olha só que missão. E ele diz isso lá no versículo 5, no final do versículo 5, presta atenção, irmãos, como já te mandei. Então, eu não sei se Tito tinha escrito a ele alguma dificuldade, mas ele falou, eu já te mandei fazer isso, Tito. Você já tinha que estar fazendo isso, porque essas pessoas iriam ajudar ele. Tanto é, irmãos, que a gente vai ver depois, mais para frente, que Tito, na verdade, ele não ia ficar em Creta. Na verdade, ele estava preparando o caminho, ele estava abrindo as igrejas, estava preparando as pessoas, mas outra pessoa, a gente vai ver depois no final do capítulo 3, que eram outras pessoas que iriam para Creta, porque Paulo precisava de Tito perto dele, não longe dele. Amém? Então,
Esse é um grande ponto. Ele tinha que achar presbíteros, pessoas ali. No verso 7 diz que porque convém que o bispo... Olha, agora ele já muda a palavra. E aí vocês vão entender de bispo para presbítero, que são raízes iguais, mas a diferença é que o bispo, além de ancião, é um superintendente. Amém? É uma pessoa que, como eu posso dizer para vocês, que seria uma supervisora. Amém? Ele teria que estar ali uma pessoa, além de ser anciã, além de ser um presbítero, o bispo, né, ele tinha que ser uma pessoa que ia supervisionar a igreja. Olha que bacana, né? Que tipo de problema você acha que estava acontecendo lá? Eu vou chegar lá, Claudinei. Esse é um grande problema, porque, olha, o primeiro problema, Claudinei e irmãos, que estava acontecendo é que ele estava perdido. Então você imagina, Claudinei, você escrevendo uma carta para o pastor, você vai para uma congregação e você começa a escrever uma carta para o pastor dizendo que está perdido, que chegou lá e está perdido. Então isso é que Tito está acontecendo. Está acontecendo isso com Tito. Né? Um dos problemas é que ele estava tendo dificuldade para achar essas pessoas. Mas tem mais problemas que você vai ver daqui a pouco, que Tito possivelmente deve ter relatado para ele, que aí a gente vai... eu estou fazendo uma ideia do capítulo 1 para você ver o que Tito estava passando, mas eu vou te falar o que é já já. Então lá no versículo 7 diz, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro, né, da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Versículo 10. Olha só, Claudinei e irmãos presentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Irmão, qual o problema, o Claudinei? Ele deve ter escrito que ele estava tendo problema de montar as igrejas, de reservar, porque as pessoas, quem é os da circuncisão? São os judeus, né? Os judeus convertidos ao judaísmo, obviamente, estavam ali, que eram pessoas desordeiras, né? Que estavam ali atrapalhando o caminho de Deus. Então ele, como uma pessoa nova, Claudinei, irmãos, ele é uma pessoa nova, o que estava acontecendo ali? Né? Ele estava perdido em cima daqueles tubarão. Tinha um monte de tubarão ali, cara que conhecia bem a palavra, que conhecia a lei, pessoas que estavam combatendo ali, e ele talvez deu uma vacilada por ser novo, né, ser um rapaz jovem, porque você sabe que no Oriente Médio, naquela época, se valia muito a idade, né, nós tínhamos uns problemas da idade ali, então as pessoas que eram mais velhas, elas tinham mais respeito, e principalmente conhecedores da lei, eles ali meio que dominavam a região. Então, Claudinei, um dos problemas é justamente esse. A igreja tem que estar preparada onde, irmãos? A igreja tem que estar preparada no Evangelho. É no Evangelho de Deus que nós temos que estar preparados. Porque quando as pessoas começam a combater... como que a gente combate a heresia? A gente combate a heresia conhecendo a palavra. Conhecendo justamente a palavra de Deus. Você está fazendo o quê? Conhecendo a carta de Tito. Sabendo a dificuldade de uma igreja. Isso acontece hoje, irmãos. Quantas pessoas, até no meio evangélico, igrejas ditas evangélicas, que têm tentado mudar os costumes da Bíblia, trazendo a Bíblia para o molde do homem, e não o homem para a Bíblia. Isso é um problema que nós encontramos em Tito. Então, quando o jovem pastor, quando essa pessoa começa a perceber isso, ele estava não despreparado, mas como sozinho. Você imagina sozinho, ele ficou sozinho em Creta. Ele estava sozinho, irmãos, contra multidões de pessoas. Você imagina o que Paulo, me perdoa, você imagina o que Paulo passou, a gente vê nas outras cartas, o que Paulo passou, apanhou, foi preso várias vezes. Você imagina então, sozinho, com uma experiência pouca, apesar que ele já tinha feito isso em Coríntios. Mas agora ele está enfrentando uma nova realidade em Creta, e ele precisava dos conselhos do seu pastor, ele precisava do conselho do seu mentor. E aí ele começa a ter essas dificuldades, irmãos. E como que nós enfrentamos isso hoje, se a gente trouxer essa realidade um pouco para hoje? Né? Como que a igreja combate a heresia, irmão? A igreja só combate a heresia se você lê a Bíblia. Se você estuda a Bíblia, se você busca a Bíblia, se você realmente não lê a Bíblia só por ler, passar o olho, irmão, está errado.
Me desculpa, esse é meu ponto de vista. Né? Não adianta eu ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, só ler. Eu tenho que entender o que Deus quer falar comigo. Cada palavra sagrada dentro desse livro, cada vírgula sagrada dentro desse livro, irmão, é uma condição para mim saber a minha posição real diante de Deus. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer da igreja? Se eu não tenho base bíblica, as seitas e heresias aí fora, irmão, mesmo dentro das igrejas ditas evangélicas, acabam arrastando multidões para fora. Quantas pessoas saem das nossas igrejas, das igrejas ditas sérias, e vão para esses lugares que são perfeitos, sei lá, irmãos, assim, aventuras. São aventuras, nós temos que estar alicerçados dentro da palavra, escola bíblica dominical, você está entendendo? Ler a palavra, buscar o entendimento, irmão, para que as pessoas não venham trazer fábulas, né? Trazer coisas erradas para o nosso cotidiano. O que nós temos que ensinar e o que nós temos que aprender é o que tem que estar dentro da Bíblia, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. É isso que nós temos que entender, irmão. Então é isso, Claudinei, irmãos, né, que você talvez esteja querendo entender. A carta de Tito é justamente isso. Apresentar uma igreja firme, uma igreja alicerçada na palavra de Deus, em Jesus Cristo, para poder combater a heresia que lá era de monte. E parece que não é diferente. Né, irmãos? Vamos lá. Verso 11, então, diz que os quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe e ganância, irmão. Vem lá no verso 11, Claudinei. Vê a dificuldade, porque ele deve ter escrito isso para Paulo. Porque como que Paulo sabe disso? Porque ele recebeu antes a carta de Tito. Né? É que não está na Bíblia. Mas se tivesse na Bíblia, ele teria escrito assim, carta de Tito para Paulo. Né? Paulo, aí um monte de reclamação. Talvez essa carta tinha um monte de dúvidas. E Paulo agora está combatendo isso. Falando, irmão, esses caras estão acabando com a casa do crente. Estão acabando com as casas dos crentes, né? Os dirigentes das igrejas que estavam dando trabalho. Pode ser, irmãos, pode ser também. Vamos entender então, irmãos, que essa igreja que começa a ser formada alguns anos atrás, e não são poucos, né? Mas mais ou menos passa-se uns 20 e tantos anos, aí, quase 30 anos aí da morte de Cristo. E vocês podem reparar que na carta de Atos, na carta não, né, no livro de Atos dos Apóstolos, né, a gente pode ver isso justamente, que Creta já estava lá. É até bom que vocês tenham essa ideia. Depois que eu vou achar para vocês. Está bem no Pentecostes, irmão. A descida do Espírito. Olha só, no capítulo 2 de Atos, em línguas faladas, estavam todos pasmados, como pois ouvimos, aqui, verso 9, do capítulo 2 de Atos, ó, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e a Ásia, Frígida, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos. Ó, versículo 11, cretenses. Tá vendo? Lá no versículo 11, já fala que os cretenses já estavam lá, vendo isso lá no Pentecostes, irmão. Então, possivelmente, era uma igreja que estava totalmente desorientada. Paulo deve ter sabido que estava essa igreja ela bagunçada, deixou. Vamos arrumar essa igreja, que é importante essa igreja. O pessoal tira as dúvidas aí, é isso aí. Vão tirando dúvida, irmãos. E talvez, Claudinei, esses dirigentes eram antigos, pessoas que estavam colocando a sua própria ideia. Olha só que ruim. Se você não tem uma base bíblica realmente, que na época não tinha, né, não se tinha o evangelho como nós temos hoje, nós tínhamos uma Bíblia formada, eles estavam totalmente levando a vida como era. E aí estava se colocando um monte de coisas, como a gente vê aqui no verso 11, irmãos. Olha só, né, transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém. O que nós temos que ensinar na igreja, irmãos? O que tem que ser ensinado na igreja? Tem que ser ensinado na igreja a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser ensinada.
Não temos que outro subterfúgio. Nós não temos que procurar artifícios humanos ou procurar... Não, a gente tem que ensinar a palavra de Deus. Isso é o mais importante para a gente. E é aí que vem o que eu falei para vocês anteriormente, no capítulo 12, no versículo 12, desculpa, já estou em Tito de novo. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. E ele diz: esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé. Olha só, Claudinei, amigos, irmãos, presta atenção nesse ponto. Quando existe agora essa palavra que é verdadeira, isso as pessoas estavam falando dos cretenses. Como que o cara ia se converter ao evangelho se você está dizendo que ele é uma besta, que ele é um ventre preguiçoso, que ele é ruim? Paulo fala, tudo bem, isso é verdade, mas não se pode falar isso. Não vamos falar isso dos cretenses. Nós temos que ir pela fé, nós temos que pregar o evangelho. Se você vai evangelizar um pecador, é isso que Paulo está dizendo, se você vai evangelizar um pecador e fica só falando do pecado dele, irmão, você acaba com o cara. Você vai evangelizar uma prostituta e fica só dizendo, tá vendo? Você fica saindo com um monte de homem, você não presta, sabe? O seu dinheiro é sujo, irmão, você não converte a pessoa, pelo contrário, você vai trazer ódio da pessoa para a sua religião. Justamente porque a gente já tem uma certa fama, né? As pessoas julgam que o crente é o certinho e tal, e na verdade não, somos pecadores como todo mundo. Só que o que salva é Jesus Cristo, irmão. O pecado dela, quem vai julgar é Cristo, não é nós. Quem vai julgar essa pessoa no juízo final é Jesus Cristo. Então, o que nós temos que fazer é pregar o evangelho como o Espírito Santo que trabalha. É verdade, Claudinei. O Espírito Santo é que vai trabalhar na pessoa. E Paulo está dizendo assim, para com isso. As pessoas por isso que eles estão arrasando com as casas, Claudinei. Ô, irmãos, por isso que eles estão arrasando com tudo lá. Paulo fala, não é assim que se evangeliza as pessoas. Não é dessa forma que nós evangelizamos o amor de Cristo. Então, olha só que importante o versículo 13, né? A parte B. Portanto, repreendam severamente. Olha só, ele está pedindo, irmão, para os líderes daquele local de Creta serem repreendidos por Tito. Tito, o caminho que eu estou te dando, o Tito está dizendo, olha, Paulo, eles estão dizendo aqui que o pessoal é ruim e não sei o que eu faço? Paulo está dizendo, olha, repreenda ele severamente. Não é assim que nós evangelizamos. Não é dessa forma que vamos trazer o crente, a pessoa para o evangelho. Não é isso. Então as pessoas estavam fazendo errado. Vocês perceberam aí? Só quem era certinho estava certinho. Aí quem não era não se agregava à igreja. A igreja não cresce desse jeito, irmãos. A igreja não cresce se haver acepção de pessoas. Nós não temos a consciência de que muitas vezes, fazendo acepção de pessoas, estamos perdendo as pessoas para o diabo. Estamos perdendo as pessoas para o inferno, irmão. Não importa o que ela seja, o que ela foi, o que ela vai ser. O importa é que você prega o evangelho. Lá é colocada uma semente que o Espírito Santo de Deus vai fazer o trabalho, irmão. Não importa o que ela é, se ela foi assaltante, se ela foi um assassino, sabe, o que foi. Ou então bestas ruins, como está dizendo na Bíblia. Então, através disso, não vamos pregar em Creta. Vamos pregar para quem, se ninguém se converte? Só quem se converteu lá no Pentecostes, né, que veio aqui, essa igreja está aqui mulambamente há 20 anos, ninguém fez nada. Agora Paulo chegou chegando. Agora chegou o Espírito Santo de Deus. Quando chega, tem que haver mudança, irmão. Quando chega o Espírito Santo, tem que haver mudança no negócio. Quem manda é Deus, irmão. Né? Eu sempre falo isso. Né? Quem faz a mudança, quem faz tudo, é Deus que vai fazer. Não é isso. Então, olha só as dificuldades que o jovem Tito estava tendo. Eu vou beber uma água, irmãos. Então, vocês percebem, né, a dificuldade que as pessoas, que Tito está tendo lá. Agora, vocês lendo comigo, vocês estão entendendo melhor a carta de Tito. Lá no 14, eu não vou ler todos os versículos, mas é só para fechar esse contexto, né? Não dando ouvido a fábulas, olha só, judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade.
E aí, mais uma vez, estamos vendo o que estava acontecendo em qualquer religião judaica, né? Aquele mundinho. Quem é judeu, quem for circuncidado, quem é, quem não é, não é. O que aconteceu no passado, irmãos? Se você for fazer um estudo de Gênesis até a Malaquias, se você for ver o Antigo Testamento, o que aconteceu com o judeu? O judeu tinha um Deus dele. Ele não repartia esse Deus. Ele não dava esse Deus para ninguém. Sabe, ele não pregava esse Deus para ninguém. Então o judeu era o judeu. A religião judaica e acabou. Não tinha. A gente vê isso em Jonas. Você vê a dificuldade que foi de Jonas levar o evangelho a Nínive. Levar a palavra de Deus a Nínive. Ele não queria, porque era que nem cretenses. Eram bestas ruins. Nínive era terrível. Talvez pior do que Creta. Né? Nínive, para você ter uma ideia, que os prisioneiros de guerra deles, eles cortavam a pele, tiravam a pele, dessecavam o cara, tiravam a pele do cara. Eles eram ruins. E aí quando Deus fala assim, vai pregar para Nínive, Jonas falou, jamais vou pregar para esses caras. Aonde que eu vou levar a palavra de Deus? Então esse era um problema da religião judaica da época. Eles tinham um Deus dele e nunca foi repartido, irmão. O evangelho não, que na época não se chamava evangelho, mas a Bíblia, a palavra de Deus, já era para ter sido disseminada pelo mundo. Era um povo escolhido através de Abraão, Isaac e Jacó, porque ele fez essa promessa para Abraão, irmão. Percebe a aliança abraâmica? É justamente isso. O que Deus fala para Abraão? Através de ti, todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias da terra serão benditas, né? Claudinei disse que não iria, né? Difícil. Já pensou você, vai ter que pregar na Coreia do Norte, né? Lá, vai ter que pregar lá. Eu não vou pregar, vai pregar lá, né? É mais ou menos isso, né? Não estou dizendo que os coreanos são ruins, nada disso, pelo contrário, né? São pessoas que todas merecem o amor de Deus, mas eu digo assim, na visão, né, era isso. Então Tito estava passando por esse problema agora, né? Eles estavam lá com fábulas judaicas, né, com coisas antigas, era Moisés daqui, Moisés de lá, e nada de Jesus Cristo. Era uma igreja dita cristã, mas que não tinha Jesus Cristo como o seu. Nós temos, eu não vou falar aqui no ar, né, mas nós temos algumas religiões assim, né, atual, que se diz religiões de Deus, mas que colocam Cristo, né, embaixo, não se coloca Cristo por cima. Irmãos, misericórdia de Deus. Como que Deus vê nós? Como que Deus vê a humanidade? Como que Deus vai salvar a humanidade? Só Cristo na frente. Tendo Cristo como filtro, né? Deus olha para o homem através de Cristo. Não adianta, se Deus olhar para mim diretamente, irmão, ele só vai ver um pecador. Ele tem que me ver remido pelo sangue do Cordeiro. Então essa é a pregação verdadeira, irmão. E Tito tinha que estar preparado para isso. Ele tinha que ter isso, irmão, voltado para a sua mente, para mostrar para aquelas pessoas que a verdadeira religião, a verdadeira fé, vem através de Jesus Cristo, irmão. Hoje o Espírito Santo faz o trabalho de convencimento, mas quem faz esse trabalho, né, de convencimento, mas mostrando que Cristo, aleluia, que Cristo é realmente, olha, é mais ou menos assim, irmãos, Deus não vai ver o homem através de outra coisa que não for pelo seu próprio Filho. Cristo não vai conseguir olhar para a humanidade, Deus não vai olhar para a humanidade, o Yahvé, o grande eu sou, não vai olhar para a humanidade se não for por Cristo. Não adianta. Não adianta subterfúgios, fábulas judaicas, não adianta nada, irmão. Nós temos que entender que a carta de Tito é uma carta importante que mostra a importância de se olhar para o homem, Deus olhar para o homem através de Cristo, não por fábulas, não por religiões. Nós não podemos ser religiosos, nós temos que ser pessoas que estamos vendo Cristo, vendo Deus através de Cristo e Deus vendo a nós através de Cristo. Cristo está no meio, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Paulo se preocupa com essa carta. Paulo ficou preocupado, ele começa a escrever severamente, né? Severamente. E ele diz assim lá no versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. E tudo vai estar ruim. Tudo que você vai falar vai estar ruim, irmão. Tudo vai estar ruim. Não adianta. Amém?
Confessam que conhecem a Deus, mas os negam. Negam como? Com as suas obras, irmão. Olha só que interessante. Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados por toda boa obra. Como que você quer ser visto por Cristo, amado? Não que a obra salva, porque a obra não vai salvar você. Não adianta você ir lá na rua dar sopinha só para Deus te ver, sopinha para o mendigo. Não é isso. Isso também nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso, nós temos que pregar para a prostituta, para o mendigo, nós temos que pregar para a pessoa que está na cadeia, a gente tem que fazer tudo isso. Mas não fazendo isso, achando que Deus vai te olhar por isso. Não, isso não. Nós temos que fazer por boa obra, nós temos que fazer por coração. Nós temos que fazer isso porque Deus realmente mandou o homem fazer. Não fazer porque, eu vou dar uma esmola porque Deus está me vendo. Eu vou dar um prato de sopa aqui porque Deus está me vendo. Isso está errado. É isso que realmente estava acontecendo em Creta. São as obras, quer dizer, olha, Deus, eu amo Deus, vou e depois espanco minha mulher, sabe, faço tráfico de drogas, lá na empresa a gente rouba o dinheiro da empresa. Adianta, irmão, ser crente assim, ser servo do Deus Altíssimo desse jeito? A sua obra, aqui, muitas vezes as pessoas se convertem por que você é, irmão. Pelo que você representa para ela, pelo que ela vê você fazendo. Você não fuma, você não bebe, você não fala palavrão, você frequenta a sua igreja, você se veste bem, você não se veste de uma forma que seja fora dos padrões. É isso que nós temos dentro da carta de Tito. Né? Carta de Tito. E confessam que conhecem a Deus, mas o negam com as suas obras. Muito bem. Então, esse é o capítulo 1 para você entender o que Tito estava passando. Olha só que dificuldade. Agora, Claudinei, ainda bem que hoje não é assim, ninguém servia assim, é verdade. Agora, ele mostra como, no capítulo 2, como tem que ser as pessoas. Olha, Tito, eu vou dizer para vocês como as pessoas têm que ser dentro da igreja. Olha que interessante, né? Vamos lá. Fala palavrão, crente, ó. Vamos lá, capítulo 2. Abre lá, você está com a Bíblia aberta, né? Espero que sim. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha só, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, eu vou pegar numa tradução mais simples, mas quanto a você, as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Então, olha, Tito, primeira coisa, você tem que falar a verdade. Fala a verdade. Olha que interessante. O que nós temos que falar? A verdade. Certo? O que manda a sã doutrina. Aí é que muitas vezes a pessoa sai da igreja. Eu quero que vocês entendam assim, irmãos. Esse versículo está dizendo assim: você prefere um mentiroso te bajulando ou um verdadeiro amigo te falando a verdade? É isso aqui. Fala a sã doutrina. Você exorta a pessoa dentro da palavra de Deus. Você exorta a pessoa na palavra de Deus. Isso nós temos ensinamento até do nosso pastor. Ele fala muito disso. Né? Nós temos que exortar as pessoas dentro da palavra de Deus. Vamos lá ver. Versículo 2, os velhos. Você pode ver que aqui ele já não usa a palavra presbítero, né? Então, os velhos, as pessoas mais velhas, sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor. As mulheres mais velhas, as idosas, né? Semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras do bem. Olha que interessante. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Isso aqui ele está dizendo como que realmente tem que ser um crente dentro da igreja. Lá em Creta, né? Olha só. Para que ensine as mulheres mais novas. 5, a serem moderadas, castas, né? Boas donas de casa, sujeitas. 6, exorta semelhantemente os jovens a serem moderados, né? 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Aí, de novo, nós temos que ter bons exemplos, irmãos. Para as boas obras, eu faço bem através das minhas atitudes. Né? Como eu já disse uma vez até
numa aula de escola bíblica que eu dei, até falei, um aluno meu, eu dou aula de trânsito, tem nada a ver com a igreja, na hora do intervalo, no primeiro ou segundo dia de aula, ele no intervalo me parou e falou assim, professor, o senhor é crente? Eu falei, sou crente, mas eu nem tinha dito isso, mas é as atitudes, a forma que fala, né? O jeito que a gente se expressa. Então, tudo isso é importante para a gente. Está entendendo? Verso 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, tá vendo? Gravidade, sinceridade. Incorrupção, você não pode ser uma pessoa corrupta, né? A linguagem, tudo mais. Então ele está dizendo como nós temos que falar, agir dentro de uma vida reta. A graça, lá no versículo 11, né, o título diz que a graça da salvação há de manifestar-se todo, o título deve falar dela. Então, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, né? Então, olha só, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, ele tem que começar a falar da graça de Deus. O que é a graça de Deus, irmãos? O que é graça? É dado sem nada em troca. O que Deus fez através do seu Filho? A paz, Kátia. A paz, irmã. Está chegando aí na metade, aí já estamos quase no fim. A Clara também, a paz, Clara. O que é graça, irmão? Até outro dia eu falei isso para o Marcão. Eu falei lá na escola bíblica. A graça, irmãos, é porque não foi merecido. Quando a gente fala da graça de Deus, é porque ele não quer nada em troca. Ele deu porque nós nem merecemos. Não é isso? Então a graça, como está escrito aqui no versículo 11, porque a graça de Deus se há muito manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Da onde vem a graça? Da morte salvífica de Cristo. Amém? Então isso que ele está dizendo. Ele está falando para Tito. Ensina-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivendo nesse presente século sóbrio, justo. Tito tem que dizer para os cretenses que eles têm que renunciar ao mundo. Irmãos, Aldinei, dá um ok aí. O que é graça, irmão? Acabei de falar. Mas se quiser eu falo de novo. O que Tito tinha que ensinar? O que estava acontecendo lá, irmãos? Agora, você está vendo a sua pergunta lá atrás, o Claudinei? É justamente isso, olha. O que estava acontecendo? O mundo estava dentro da igreja. O mundo estava dentro da igreja. E agora? Como que tira o mundo? Irmãos, eu gostaria de ouvir dos irmãos. Mas como que a gente tira o mundo de dentro da igreja? Alguém quer se manifestar? Me fala como que eu tiro o mundo de dentro da igreja. Hã? Alguém tem uma ideia de como, em poucas palavras, escrever para mim como que eu tiro o mundo de dentro da igreja? Generosidade. Ô Claudinei, enquanto vocês estão formulando a pergunta, a graça, né, que eu disse lá, ó, generosidade, né, sentido tal, aceitar, benefício, é um benefício, é um presente, tá bom? Graça é um presente, é uma generosidade, agradecimento, uma alegria, né, isso é graça. Substantivo, alegrar, graça em particular, né? Então é um presente de Deus, a graça. A graça é um presente. Renunciando a você mesmo e às suas vontades, Marcão. É isso aí que está dizendo no versículo 12 do capítulo 2 de Tito. Agora, você está dizendo assim, o Tito escrevendo para Paulo, o que eu faço? Está acontecendo isso. Aí Paulo percebe que o mundo está dentro da igreja. E agora? Como que eu tiro o mundo de dentro da igreja? Vamos colocar no contexto de hoje? Irmãos, ensinando a sã doutrina através da palavra. É isso aí, irmãos. Ensino de palavra discipulado, muito importante. Renunciar a si mesmo. É isso mesmo, irmão. Agora, vamos colocar no contexto de hoje. Imagina você chegar numa igreja, tem festa junina, tem carnaval, né, tem baile da saudade,
né? Sei lá o que mais tem aí, né, irmãos? Tem Halloween, dentro da igreja evangélica, todo mundo, é o dia da bruxa. Ah, tenha misericórdia, irmão. A gente não tem que falar pro povo o que o povo quer ouvir, não. A gente tem que falar o que está na palavra de Deus. É isso mesmo, Paulo. Buscar primeiro a Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos nos calar diante disso. Nós não podemos, de forma alguma, em algum momento, nos confortar. É isso que Tito está passando, irmão. Paulo está dizendo para ele, tira esse aí de dentro da igreja. Como? Ensinando, né, que eles têm que renunciar primeiramente. Tudo isso que vocês estão falando. Não tem condição, irmão, de você chegar numa igreja, né, para você congregar e ter essas festinhas, né, ter essas particularidades que o mundo oferece. Temos que tirar o mundo de dentro da igreja. Aí Paulo está dizendo, tem que renunciar à impiedade, à concupiscência mundana. Irmãos, o que acontece com a igreja de Corintos? O que acontece? O que Paulo faz na igreja de Corintos, irmãos? Que inclusive a gente leu, que até Tito estava ajudando lá sobre isso. Paulo tenta a todo momento tirar o mundo de dentro de Corinto também, irmão. É o que está acontecendo justamente com Tito, lá na igreja de Creta. Justamente ele encontra uma igreja corrupta, uma igreja que está totalmente voltada, irmão, às práticas mundanas. Se essa carta, muito esquecida na Bíblia, se me perdoa, que eu sei que as pessoas pouco leem Tito, né? Mas é uma carta fantástica que nos mostra uma realidade atual. Parece que ela foi escrita para Paulo, jamais imaginaria que nós estaríamos lendo essa carta hoje. Ele escreveu a carta para o seu amigo, o seu filho na fé, o seu co-irmão em Cristo Jesus, Tito. Ele estava preocupado com a igreja de Creta. Jamais ele pensou que essa carta seria canônica. Jamais. Mas parece que Paulo estava escrevendo para as igrejas de hoje. Eu gostaria que todas as igrejas tivessem um olhar para isso. Paulo está correndo na Macedônia, Paulo está correndo em outros lugares aí, deixando um menino lá. Justamente porque precisava fazer esse trabalho urgente, irmãos. Olha no versículo 13. Aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda... Aí, irmão, Jesus, quantas vezes Jesus vai ter que morrer? Né? Quantas vezes? Deixa eu ler aqui um pouco, aqui, senão eu vou perder. As palavras através do Espírito Santo mudam o caráter. Verdade, Gi? Só Jesus pode ter misericórdia. Grande ensinamento. Obrigado, Flávia. Obrigado. Falou tudo, mestre. Prática mundana. Obrigado, Claudinei. O povo de Deus deve acordar para a verdade. É isso aí, Flavinha. É isso aí, irmão. Gi, exortação com amor. A palavra exortação, se a gente for pegar do grego, irmã, bem colocado, a palavra exortação, ela não quer dizer dar bronca. A exortação é animar. Dar um tranco, mas animar a pessoa, dizendo, vai lá que Jesus te salva, irmão. Eu não salvo, eu não te curo, mas eu tenho a pessoa que cura e te salva em nome de Jesus. É isso que Paulo está dizendo para Tito. Tito, você tem que dizer para esse povo que o único que vai remir é Jesus Cristo na vida dele. Não é você, não sou eu, não é ninguém. É o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém, aleluia. Né? Então o versículo 14 ele é bem claro, a preocupação de Paulo para ensinar Tito o que ele tinha que dizer para a igreja. Olha só, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso. Cretenses, nós precisamos de um povo singular, um povo único, do qual esse povo, o cabeça é Cristo. Não é o homem, não é Paulo, não é ninguém, é Cristo Jesus. Nós temos que ter isso na nossa cabeça, irmão, e pararmos de alisar a cabeça das pessoas. Nós temos que falar a verdade. Eu não sei o que está dizendo, não sei se tem um tempo, mas está dizendo que vai parar em 22 segundos, irmãos. Será que está dando uma hora? É uma hora só de vídeo, é isso?
Eu não sei, alguém pode dar um joinha aí, que ó, 13, acho que vai acabar. Se acabar, eu retorno, o que vocês acham?